aos nossos convidados. É muito bom tê-los conosco. Talvez cause estranheza, em alguns momentos, manifestações tão quentes de louvor, de alegria. Mas no culto a Deus, importa que sejamos pessoas que colocam tudo nisso. A Bíblia diz que a festa diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. Quiçá, daqui a algum tempo, não apenas joguemos pessoas ao alto por virem para Jesus, mas soltemos fogos, demos presentes uns aos outros, façamos coisas absolutamente esfuziantes, porque nada se compara à salvação de uma alma. Não se assuste com essas coisas. No último domingo nós concluímos a mensagem meditando em Cristo, o Filho de Yahvé, o menino em cujos ombros está o poder. Jesus é aquele que em sua total dependência de seu Abba, seu papai, vence os poderes do mal. E Jesus nos manda seguirmos seu exemplo. Ele diz: façam-se meninos para herdar o reino dos céus. Em Mateus 18, verso 3, lemos as palavras do Senhor, quando ele diz: a menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Nesta noite eu quero falar a vocês sobre a comunidade da Palavra da Graça, ainda dentro do tema Igreja de Jesus Cristo. Então seria essa a mensagem número 7 na sequência. É preciso se fazer como menino, é preciso receber a graça e o favor de Deus, é preciso, como criança, agir na presença de Deus, ou se portar na presença de Deus, para se entrar no reino. Não faz muito tempo eu conversava com uma pessoa desviada do caminho, e essa pessoa, ao mesmo tempo, mostrava ter muitas dúvidas, admitia estar com a mente dominada por uma enorme confusão, mas enquanto falava da sua confusão, das suas dúvidas, enquanto fazia isto, também afirmava e reafirmava várias vezes, ao longo da conversa, a sua justiça própria. Essa pessoa não está aqui, ela não pode ser de modo algum identificada, até porque já estamos há 20 anos no pastorado. A pessoa dizia ser uma pessoa boa, que faz o bem voluntariamente, e frase que aquela pessoa usou na conversa: não fazia o bem por temor a Deus ou algo parecido, fazia voluntariamente. Aquele diálogo me fez refletir sobre um aspecto que jamais poderíamos negligenciar ao pensarmos na família de Deus, que é a igreja. Toda pessoa que realmente passou pela experiência do novo nascimento, toda pessoa que realmente passou pela experiência do novo nascimento, foi justamente liberta das garras da sua própria justiça. Ao falarmos sobre igreja, a igreja de Jesus Cristo, não poderíamos de jeito nenhum negligenciar essa verdade. A esse respeito, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo aos gentios, escreveu com enorme lucidez aos crentes da cidade de Filipos, em Filipenses 3, a partir do verso 8, estas palavras: sim, todas as outras coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, diz Paulo, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais. Eu gostaria que você juntamente comigo repetisse essa fala crucial do apóstolo Paulo. Vamos dizer juntos: não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo, pois é com base na fé que Deus
nos declara justos. A pessoa liberta, preste muita atenção, a pessoa liberta, a pessoa que nasceu de novo, passou pela porta estreitíssima. E essa experiência revolucionária de passar pela porta estreita aboliu completamente o discurso do tipo: eu sou isto, eu faço aquilo, eu sou assim ou assado. Essa pessoa que realmente nasceu de novo se rendeu a uma única e suprema verdade sobre a prática do bem. Qual é essa verdade? A pessoa que nasceu de novo com humildade, com sinceridade e com gratidão diz: Cristo, Jesus Cristo, me ensina a fazer isto ou aquilo. Jesus Cristo me leva a viver assim ou assado. O segredo, essa pessoa diz, o segredo das minhas virtudes chama-se Cristo em mim. O salvo abriu mão da justiça própria, como disse o apóstolo Paulo. Isso é um trapo imundo aos olhos de Deus. É por isso mesmo que depois de ter afirmado, como lemos aqui em Filipenses 3, de 8 a 10, não conto mais com minha própria justiça, imediatamente depois de dizer isso, Paulo prossegue afirmando: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Claro, se é só em Cristo que ele é justificado aos olhos de Deus, tudo o que ele mais quer e tudo o que ele mais precisa é conhecer a Cristo. Tudo que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. E agora eu posso retornar à conversa que tive há algum tempo já, com essa pessoa desviada do caminho de Cristo, que reafirmava ao longo da conversa sua confusão, suas dúvidas, mas também sua justiça própria. Como não poderia ser diferente, o discurso da justiça própria estava acompanhado, como sempre, da acusação dos outros. Aquela pessoa dizia: os outros fazem o bem, e dizia isso com todas as letras, os outros fazem o bem para serem beneficiados. Os outros fazem o bem para agradar, para fazer média. Os outros fazem o bem para ficarem em paz com Deus. Eu não. O que aquela pessoa não percebia na sua fala é que precisamente por ser justa aos seus próprios olhos, tinha se tornado juiz de todos, até de Deus. Porque negava completamente a centralidade da pessoa de Cristo, da necessidade de estar em comunhão com Cristo. Era juiz de todos. Não percebeu que ao depreciar a motivação dos outros, exaltando a sua própria motivação, revelava uma verdade: a justiça própria tinha envenenado seu coração. O ego seguia se alimentando, se exaltando com a prática do bem. Olha só que interessante, o bem, na verdade, tinha se tornado bem para a satisfação de si, de um eu que estava cultuando a si mesmo. Vamos supor a existência de bondade verdadeira em qualquer ser humano, em qualquer ato humano. Bondade verdadeira em qualquer ato humano, vamos supor isso agora. De onde essa bondade teria vindo? Se a raça humana sequer tem o poder de se dar a vida, e mais, ela se deixou corromper no Éden. O ser humano não consegue dar vida para si mesmo, o ser humano é um ser corrompido. Como o ser humano conseguiria atribuir a si mesmo, se não consegue nem se dar a vida, como conseguiria atribuir a si mesmo as virtudes que acompanham essa vida que lhe é dada? A bondade
Em qualquer ato humano, preste muita atenção nisso, a verdadeira bondade em qualquer ato humano seria sempre, em última análise, consequência da ação por vezes, e muitas vezes será assim, invisível de Deus no coração humano. Por causa disso, todo verdadeiro ato de bondade só estaria completo. Então a pessoa agiu bondosamente para com outra pessoa. Esse ato de bondade só estaria completo se fosse finalizado com louvor sincero ao Deus que originou a boa intenção. Sem isso não se fecha um ciclo de verdadeira bondade. Estamos juntos no pensamento? Sem isso, a bondade divina, que invisivelmente gerou a bondade humana, permaneceria desprezada. A honra devida a Deus seria roubada pelo ser humano que na sua soberba se fez fonte autônoma do bem. Ou seja, fez-se Deus. O ato de bondade para com outro ser humano transformar-se-ia num ato de idolatria. O bom homem, a boa mulher, teria tomado o lugar do bom Deus. Deus é bom. O salmista declara no Salmo 16, verso 2: eu disse ao Senhor, Tu és meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de Ti. Que declaração poderosa. Vamos dizer isso juntos? Tu és meu Senhor, tudo que tenho de bom vem de Ti. Tudo, absolutamente tudo, por dentro e por fora de mim, tudo vem de Ti. Tudo que é bom vem de Ti. A Igreja de Jesus Cristo é a comunidade daqueles que decidiram depender de Deus. Crianças como Jesus que clama por seu Abba, seu Pai. Como fruto dessa dependência, essas pessoas que fazem parte da verdadeira Igreja de Jesus Cristo sustentam a verdade no mundo. Verdade que é o próprio Jesus. Eles e elas, membros da Igreja de Jesus Cristo, admitem que até que seus pecados sejam perdoados pela fé em Cristo, a sua moral elevada, a sua ética exemplar, serem pessoas honestas, corretas nos negócios, no trato com os outros, ainda que seja uma dádiva de Deus, ainda que essas virtudes sejam uma graça, tudo isso é obviamente insuficiente para a salvação. Do modo como nenhum ato justo pode inocentar um criminoso. Preste muita atenção nisso. Todo ser humano, sem exceção, passada a idade da inocência, torna-se criminoso no sentido mais profundo do termo. Passada a inocência dos bebês, das crianças pequenas, o ser humano peca. Conscientemente ele se rebela contra aquele único Deus, criador e sustentador da vida. O nome dessa rebelião é pecado. Todo pecado é, portanto, ato contra aquele que criou e sustenta a vida, é ato criminoso. A verdadeira Igreja de Jesus Cristo não apenas deixa de exaltar a própria justiça, ela entende que a justiça que ela possui, a bondade que nela está, é fruto da graça de Deus. A Igreja de Jesus Cristo é a comunidade da graça de Deus. Mas ela entende algo mais. Não apenas ela deixa de exaltar a própria justiça, ela sequer agora, pela fé em Jesus, ela sequer sabe por si mesma o que são os atos justos. Ela abriu mão de definir o que seja justo ou injusto, bem ou mal.
Curiosamente, o estado secularizado, o estado oposto a Deus, com intensidade cada vez maior, tem querido ostentar esse poder. O poder de dizer o que é bem e o que é mal. O poder de dizer o que é certo ou o que é errado. Justamente o poder do qual a verdadeira igreja de Cristo abriu mão. Estamos juntos no pensamento? Por que ela abriu mão disso? Porque esse conhecimento de bem e mal, essa dotação que o mundo tanto exalta, que nós chamamos consciência, esse poder foi conquistado pela desobediência. No exato momento em que nossos pais comem do fruto acerca do qual Deus tinha dito, não comam. E aí o ser humano, ao comer do fruto do conhecimento bem e mal, passa a gozar de um conhecimento autônomo, desconectado de Deus, do que seja bem e do que seja mal. Esse conhecimento autônomo de bem e mal, baseado no coração humano, na mente humana, esse conhecimento foi completamente abandonado pela verdadeira igreja de Jesus Cristo. Ele não serve para a igreja. Quem ensina ao crente o que é justiça é Deus apenas. Apenas sua palavra. Não mais o coração humano corrompido pelo mal, que agora vive a sua autonomia de definir o que seja certo ou errado, justamente porque desobedeceu. Pedro, um judeu, foi convidado à casa de um centurião romano e foi atender o convite do centurião chamado Cornélio. Um judeu não entrava na casa de um não-judeu. Cornélio era romano. Um judeu não entrava na casa de um não-judeu para não ficar espiritualmente ou cerimonialmente impuro. Mas Pedro foi com um grupo de irmãos e Cornélio e sua casa, ao ouvirem a mensagem de Pedro, creram em Cristo e foram salvos. A pergunta que a gente precisa fazer é: o que motivou Pedro? O convite por si só de Cornélio, um centurião, ou seja, comandante de 100 soldados romanos, uma centúria. O que motivou Cornélio foi, Pedro digo, a vontade de ele, de algum modo, se rebelar, quebrar as algemas do seu antigo judaísmo, porque agora ele já era um cristão. Será que Pedro queria quebrar as algemas, supostas algemas do judaísmo? É interessante que Pedro mesmo nos conta o que o motivou a ir à casa de Cornélio. Em Atos capítulo 11, Pedro diz: o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem nada questionar. Foi o Espírito. Pedro seguiu o Espírito sem nada questionar. Ora, se a verdadeira igreja de Jesus Cristo é constituída daqueles que rejeitam o engano da justiça própria, que rejeitam o conhecimento autônomo de bem e mal, ambas as coisas, justiça própria e consciência, ambas as coisas herdadas da desobediência de Adão e Eva no jardim. Se a igreja rompe com essas coisas, ela é mesmo a restauração da comunidade humana anterior à queda de nossos primeiros pais. Isto é a igreja. Ela é a comunidade que volta aos princípios anteriores à justiça própria, princípios anteriores ao conhecimento autônomo humano de bem e mal. Isso é a igreja. Para avançarmos, vamos revisar essas coisas. Primeiro, a verdadeira igreja é a comunidade de pessoas libertas da justiça própria. Na queda de Adão e Eva, aparece o exato inverso disso. Por exemplo, quando Adão diz: a mulher que me deste me deu do fruto e eu comi. Cheio de justiça própria agora, Adão.
Eva também, com justiça própria, diz: a serpente me enganou e eu comi. Interessante que já no Éden, a justiça própria é acompanhada da acusação dos outros. Em segundo lugar, a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Temos aqui alguém que abriu mão de justiça própria? Isso é questão fundamental para a salvação. Em segundo lugar, a verdadeira igreja de Jesus Cristo é a comunidade de pessoas libertas desse conhecimento autônomo do que seja bem ou mal. Conhecimento que se expressa, por exemplo, no diálogo de Adão e Deus. A Bíblia diz que Adão se esconde entre as árvores do jardim e diz: vi que estava nu e me escondi. Agora ele sabe algo por si mesmo. E Deus pergunta: quem te mostrou que estavas nu? Porventura comeste do fruto da árvore que eu te disse, não comesses? Conhecimento autônomo de bem e mal nos desconecta da moral de Deus e nos lança numa escuridão, a escuridão da ética deste mundo. É a floresta das trevas da ética do mundo. A igreja abriu mão disso. Ela está nua diante de Deus. Em terceiro lugar, a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Temos aqui alguém faminto pela palavra, que a gente está só começando. A verdadeira igreja de Jesus Cristo é a comunidade que confia e celebra a graça, o favor, a bondade de Deus. E isso se demonstra nas palavras de Adão, antes da queda, quando ele diz: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada, tomada. Preste atenção, quando Adão diz foi tomada, essa voz passiva aqui, evidentemente se refere ao Criador. Noutras palavras, Adão está dizendo: celebro a mulher e tudo que ela representa, reconhecendo que foi Deus quem a fez. Ela foi tomada e está aqui, dada a mim. O que agora nós, o Espírito Santo e eu, vamos lhes dizer, não é o fim da mensagem, é o meio. Mas poderia ser guardado como a alma desta mensagem. Toda pessoa que ainda exalta a própria justiça, toda pessoa que ainda não celebra alegremente a ação de Deus que a move em direção ao bem, e não celebra com humildade, sinceridade e profunda gratidão, toda pessoa que ainda confia em seu próprio juízo do que seja bem ou mal, certo ou errado, em lugar de confiar unicamente naquela única e poderosa palavra que criou e que sustenta tudo o que existe. Toda pessoa que assim vive ainda não é parte da igreja de Jesus Cristo. Não é parte da família de Deus. Não passou pela porta estreitíssima, encontra-se longe do reino dos céus. É por demais urgente a advertência de Jesus Cristo quando ele diz: a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Mateus capítulo 7, verso 14. Essa é a solene advertência de Jesus. Não confiem em vocês, confiem na graça de Deus.
A igreja de Jesus Cristo compõe-se daqueles que se viram salvas, exclusivamente pela bondade de Deus. A partir dessa bondade, eles decidiram viver. Eles acolheram e continuam acolhendo no coração a palavra da graça, a palavra que os salvou e que continua a salvar. No domingo passado nós dissemos: nessa noite precisamos começar a pensar no Cristo da igreja, em seus métodos de expansão. Precisamos pensar na distinção básica de seu governo dos reinos deste mundo. E nesta primeira parte da mensagem, tínhamos tudo isso em mente. Nada do que foi dito há pouco tem como propósito negar o valor da raça humana. Não é isto. Se alguém sair daqui com essa falsa impressão, não terá entendido a mensagem. Não. De modo nenhum. O propósito da primeira parte não é desvalorizar ou negar o valor da vida humana. Não, não é. É justamente identificar o que enriquece e o que empobrece a existência humana. E já ficou claro para nós na primeira parte desta mensagem que a palavra de Deus, palavra da graça, palavra que externa a nós, vem ao nosso encontro e nos salva. Palavra essa revelada em Jesus de Nazaré. É a única fonte confiável de alegria, segurança e salvação. É na palavra de Deus que construímos nossa vida. E só. Os reinos deste mundo e o reino de Deus baseiam-se em palavras completamente diferentes. Uma é a voz deste século. Outra é a palavra sábia e salvadora de Deus, o seu verbo. Para prosseguirmos daqui a pouco na compreensão do verbo, eu quero contar para vocês uma história real que ilustra o avanço da verdadeira igreja de Jesus Cristo. Essa igreja que ama, ouve, porque foi salva e continua sendo salva unicamente pela voz de Deus. Há 2 anos, a Missão Portas Abertas, que serve cristãos perseguidos ao redor do mundo, publicou uma reportagem sobre uma cristã cujo país nem pôde ser identificado, nem nome, nem país. Essas informações são muito perigosas para serem divulgadas. Uma cristã da Ásia Central, e o nome falso que Portas Abertas colocou na reportagem, para poder contar a história, é Mubina. Mubina, diz Portas Abertas, faz parte de uma igreja no lar. Quando o pessoal da Portas Abertas conheceu Mubina, ela estava atarefada na cozinha. Cortava cuidadosamente o bolo que fizera em pequenos pedaços. Na Ásia Central, comida, diz a reportagem, é uma parte importante em um encontro de um grupo doméstico. Naquele dia, o encontro foi na casa de Mubina. Um a um, os cristãos começaram a chegar. Eles se cumprimentavam afetuosamente, quase como uma família. Porém, família é a coisa que Mubina mais sente falta agora que é cristã. Fala dela: minha tia é cristã também. Eu vim a Cristo por meio dela, mas o resto da família vê a igreja como uma seita estranha. Ser desta região é ser muçulmano, eles dizem. Sua família se dividiu por causa da fé. Assim que Mubina se tornou cristã, o marido se divorciou dela. Agora ela vive sozinha com o filho e tem dificuldade para pagar pela manutenção da casa. Seus pais lhe viraram as costas. A mãe ameaçou queimar a igreja que ela visitava. Mas Mubina não cedeu, continuou servindo ao Senhor. Ela diz: eu apenas não podia deixar Jesus. Eu não podia deixar Jesus. Depois da adoração, eles cantaram louvores, começou o estudo bíblico.
E o pessoal de Portas Abertas diz: encontramos uma das razões por trás da força de Mubina, a Bíblia. O estudo nesse grupo é aprofundado, eles realmente mergulham na palavra de Deus. Os versos dão forças a ela. De novo a fala de Mubina. Ela diz: desde o princípio, Deus me curou com sua palavra. Eu tinha muitas dores e preocupações em meu coração, mas por sua palavra Ele me restaurou. Toda vez que leio a Bíblia, sinto Deus perto de mim. Na primeira igreja da qual Mubina fez parte, o estudo bíblico começava às 5 horas toda manhã. E ela diz: então nós estudávamos a Bíblia por horas. Eu realmente amava aquela igreja, mas agora ela está fechada. Por quê? Porque a mãe de Mubina cumpriu as ameaças, queimando o prédio da igreja e denunciando a igreja à polícia. Mubina diz: então o governo fechou a igreja e eu fiquei sem ter para onde ir. Depois de uma longa busca, Mubina finalmente encontrou um grupo de cristãos que eram tão apaixonados pela Bíblia quanto ela. Mas esse grupo doméstico agora está em perigo. Ela diz: meus pais ainda fazem ameaças para tentar me fazer voltar para o islamismo. E desde que souberam que eu participo de um novo grupo, estão ameaçando esse grupo também. Com todas essas dificuldades de Portas Abertas, fizemos uma pergunta final: por que você continua sendo cristã? Mubina riu quando perguntamos. Ela disse, sem sombra de dúvidas: porque Jesus me salvou. Deus me ensinou que eu posso confiar nele sempre. Meu marido pode ter me deixado, meus pais não me aceitam, mas o Senhor é meu marido e meu pai. Ele toma conta de mim. Há uma palavra salvadora, uma, que flui exclusivamente da vida e dos lábios de Jesus de Nazaré. Mubina encontrou essa palavra e decidiu viver a partir dela. Hoje, durante os batismos, foi lindo. Nós lemos a afirmação que Pedro fez logo após a cura do coxo de nascença junto à porta formosa do Templo de Jerusalém. E eu quero reler essa fala de Pedro em Atos capítulo 4, verso 10 em diante. Saibam os senhores e todo o povo de Israel, referindo-se ao coxo, que ele foi curado pelo nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Pois é a respeito desse Jesus que se diz: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, se tornou a pedra angular. Vamos falar juntos a afirmação poderosa de Pedro: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. É em Jesus, é no nome de Jesus, é na palavra de Jesus, é na graça salvadora de Jesus que o homem encontra a salvação. Pedro encontrou nos atos e nos lábios de Jesus a palavra que não é apenas a fala de um homem falando aos homens sobre eles mesmos. Preste atenção. Pedro não encontrou nos atos e palavras de Jesus, repito, apenas palavras de um homem falando aos homens sobre eles mesmos. Não foi só isso que Pedro encontrou. Pedro descobriu que as palavras de Jesus também não são apenas um homem falando sobre si próprio. Não.
não é só isso. A coisa atordoante, a coisa completamente surpreendente, e que Pedro teve o privilégio de ouvir juntamente com os apóstolos, foi esta: palavras de Cristo, dirigindo-se aos homens na linguagem humana, falando a eles, não deles, não do homem, mas de Cristo mesmo, afirmando a sua divindade. Essa fala poderosa, que se distancia de todas as falas dos homens, Pedro ouviu. A palavra da graça, em torno e a partir da qual a verdadeira igreja decidiu viver. Perguntemos então, o que essa palavra diz? O que diz essa voz? A voz de Jesus de Nazaré, falando aos homens, não sobre eles. Falando aos homens em linguagem de homem, não sobre si mesmo como homem, mas falando aos homens na linguagem dos homens, sobre a sua própria divindade. Na sequência final dessa mensagem, comecemos a investigar o conteúdo. Continuaremos no próximo domingo. O conteúdo dessa palavra da graça, dessa palavra que salva, dessa palavra única e poderosa em torno da qual o crente, a crente, constrói sua vida. Comecemos então a examinar o conteúdo exclusivo da palavra de Cristo. O querido Michel Henry, filósofo cristão, nos auxilia com uma pergunta: para um homem, não saberá Cristo demais? O que ele fala não excede em muito aquilo que homens podem falar? Essa é a pergunta de Henry, filósofo francês, cristão convicto. Jesus revela, de modo explícito, um conhecimento inacessível aos homens. Inacessível. Por exemplo, no Sermão do Monte, ele diz que aqueles de coração puro, ou acerca daqueles de coração puro, que eles hão de ver a Deus. Ele diz acerca dos pacíficos, dos pacificadores, que eles hão de ser chamados filhos de Deus. Diz dos perseguidos por causa da justiça, que o reino dos céus é deles. Jesus sabe, convictamente ele sabe, que os famintos por justiça serão saciados por Deus. Ele sabe que os que choram serão consolados por Deus. Jesus conhece a natureza íntima do reino dos céus. Ele fala como testemunha ocular das coisas celestiais. Ele conhece a relação da vida humana com o reino de Deus. Ele conhece o que nesta vida atrai o reino de Deus, o reino dos céus. Por exemplo, pureza, doçura, fome e sede de justiça. Jesus sabe como essas modalidades se interconectam na obra da salvação. Ele sabe, mas isso também não é tudo. O Cristo que pronuncia as bem-aventuranças não conhece apenas tudo isso, ou seja, a natureza do reino de Deus e a natureza da relação humana com o reino de Deus. Jesus mesmo intervém nessa relação. Preste muita atenção. Ele não fala dessas coisas com nenhuma distância. Ele fala como quem intervém na relação dos homens com o reino dos céus. Ele é a peça-chave nessa conexão. Jesus se vê assim. É Cristo quem abre as portas do reino àqueles que o seguem. Quando eles aceitam, como Mubina, o ódio
o insulto, a perseguição por causa dele. Jesus diz em Mateus 5: bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, por causa de mim. Nenhum homem tem esse conhecimento, e nenhum homem poderia ousar dizer essas coisas. Em Lucas capítulo 6, Jesus diz: bem-aventurados sois, quando as pessoas vos odiarem, vos expulsarem do convívio delas, vos insultarem e excluírem vosso nome, julgando-o execrável. Uma coisa que tem que ser lançada fora, um nome que não pode sequer ser mencionado. E Jesus completa: por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos nesse dia e saltai de alegria, porquanto é imensa a vossa recompensa no céu. Jesus se vê como a conexão do homem com os céus, do ser humano com o reino de Deus, com Deus. Ora, se é o próprio Cristo quem dá acesso ao reino, conforme o homem reconhece e pronuncia, dá testemunho do nome de Cristo diante dos homens, e se também é o próprio Cristo quem fecha esse acesso, se o homem o rejeita, se o homem tem vergonha dele, Cristo, e de seu nome, no dizer do próprio Cristo, é Ele quem abre ou fecha o acesso. Ora, não será porque Ele próprio é o acesso, falando de modo mais estrito, porque Ele próprio é a porta do reino dos céus? Ele é a porta, Ele é a própria relação com Deus. Qual ser humano atribuiria a si próprio esse poder de conduzir em si os homens a Deus? Jesus conduz a Deus. Jesus transpõe o caminho que dá acesso ao reino. Jesus revela não uma palavra acerca de Deus, Jesus revela Deus mesmo. O problema é, quem, senão o próprio Deus, com exclusividade, é quem pode revelar-se? Será que alguém além de Deus mesmo pode revelar Deus? A palavra de Cristo se distingue de todas as palavras na medida em que traz consigo essa pretensão extraordinária. Veja só, a pretensão extraordinária da palavra de Cristo é ser a palavra salvadora de Deus, do Deus que se revela por meio dessa única palavra. Esta é a pretensão de Cristo. Jesus não revela apenas uma revelação divina, não é isso. Jesus é Ele mesmo, a própria, pura e simples revelação de Deus. Ele é seu verbo, sua palavra viva. Ele fala como Deus eterno. Ele diz, olha o que Jesus diz sobre as suas próprias palavras em Lucas 21:33. Se você quiser, marque esse texto na sua Bíblia. Jesus fala sobre as suas palavras nestes termos em Lucas 21:33. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Esse é o poder de Jesus. Afirmações perturbadoras como essa não provêm de invenções dos cristãos posteriores aos apóstolos, como alguns céticos querem sustentar. E isso fica evidente pelo fato de que hoje nós estamos celebrando a ceia do
Senhor, e ao celebrarmos a ceia do Senhor, estamos dizendo em alto e bom som que Ele, Jesus de Nazaré, morreu na cruz em lugar dos nossos pecados para a nossa salvação. Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa esperança. Fica evidente que essa e outras declarações perturbadoras de Jesus, muito radicais e muito distintas de qualquer fala humana, não são invenção de cristãos posteriores, porque justamente por causa dessas declarações é que ele foi para a cruz. Essa palavra de Jesus, tão distinta da palavra dos homens, tem soado em todo o mundo, do modo como tem soado aqui nesta noite, chamando os homens para o banquete da salvação. A que eles abandonem a justiça própria, a que eles abram mão completamente das próprias definições do seu coração sobre o que seja bem e mal, e corram para ouvir essa palavra que sai da boca de Deus. Esse tema continuará no próximo domingo, já disse, mas eu quero encerrar com duas histórias reais. Uma, aliás, as duas, ligadas à Colômbia e às Farc. Em meados de 2005, abriu-se uma igreja na região de Macarena, interior da Colômbia. Em frente à igreja havia um restaurante frequentado por guerrilheiros. A proprietária do restaurante conheceu a Cristo em um dos cultos daquela igreja lá de Macarena. Ela e o marido, a dona do restaurante e seu marido, receberam a Cristo como Salvador. A conversão deles abriu as portas para que os guerrilheiros ouvissem o Evangelho. Aqueles donos do restaurante visitaram os rebeldes quando os rebeldes estavam doentes, oraram por eles, deram-lhes Bíblias, e quando os rebeldes se viam em perigo, pediam que aqueles irmãos orassem por eles. Um dia, os chefes paramilitares, vamos usar essa expressão também, paramilitares, entraram num caminhão do casal proprietário do restaurante. E aí, o marido aproveitou para dar cópias, mais cópias da Bíblia, para aqueles guerrilheiros que ainda não tinham recebido um exemplar. E um dos guerrilheiros abriu ansioso a Bíblia, ansioso, tão logo ele a recebeu, e ficou lendo, e não parava de ler. Leu a Bíblia, leu e leu. Um dos chefes da guerrilha olhou para aqueles irmãos e disse: por favor, eu preciso tomar uma decisão por Cristo. Ali dentro do caminhão, ele se entregou a Jesus. E naquele momento se iniciou o discipulado. Um desses líderes que se converteu com a palavra na região de Macarena foi Omar Cadena, comandante da 27ª Frente das Farc. Um dia um pastor chegou para ele e lhe disse: pegue esse panfleto e leia. E o Omar retrucou: você não sabe que é proibido falar de Bíblia e de coisas do Evangelho? E aí o pastor disse: se eu não falar, as pedras o farão. E aí o Omar, um pouco desconfortável com o papel na mão, leu para a esposa naquela noite. Para a surpresa dele, o conteúdo do papel tinha a ver com as necessidades mais profundas do seu coração. A esposa do Omar, comovida com a mensagem, pediu: deixa o movimento revolucionário, sai da guerrilha e começa uma nova vida. Naquele instante ela não teve resposta, mas em poucos dias Omar se rendeu, decidiu depositar a fé em Cristo e saiu da guerrilha. Ele teve problemas com as Farc. Os colegas da guerrilha
acharam muito estranho que Omar, de repente, não quisesse mais nada com a revolução, porque ele era um dos mais entusiasmados dos guerrilheiros. Apesar de todas as consequências possíveis, inclusive a morte, Omar renunciou às Farc. Recebeu muitas ameaças, havia a pressão constante dos comandantes, seus ex-companheiros de guerrilha, que queriam enganá-lo com propostas sedutoras, mas ele disse não à revolução. E agora, diz Portas Abertas, ele se dedica a revolucionar a vida de outras pessoas com a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Eu disse duas, mas não são apenas duas. Esta será a última, a história de Arnulfo, ex-militante das Farc também. Eu achei muito interessante a fala do Arnulfo, porque ele é contundente, vocês vão ver a fala dele muito contundente, sobre o antes e o depois que ele tem contato com essa palavra salvadora. Ele começa a narrar sua história para a Missão Portas Abertas, dizendo que foi salvo das fileiras subversivas por meio da palavra de Deus. Ele diz: dou esse testemunho de uma vida perdida no abismo das trevas. Essa era a minha vida quando eu servia a Satanás. Naquela época, diz ele, eu estava dominado pelo mundo ímpio e gostava de fazer o trabalho do diabo. Tornei-me servo dele, com o coração cheio de mentiras e de rancor pela minha família e pelas autoridades governamentais. Aceitei, diz Arnulfo, aceitei o comunismo como a norma moral pela qual dirigiria a minha vida. Nas fileiras da guerrilha, tive ensinamentos sobre vingança e sobre como negar Deus. Eu segui isso por muitos anos, diz ele, depois de conhecer a palavra de Deus. Arnulfo decidiu seguir Cristo fortemente. Se tornou líder da igreja. Teve sérios problemas com guerrilheiros da região. Um dia um comandante o chamou, juntamente com irmãos da igreja. Arnulfo era líder da igreja. O comandante o chamou para insultar, para ameaçar. Arnulfo, sem pensar, olhou para o comandante e disse: eu te repreendo em nome de Jesus. Na hora, o comandante puxou a arma para dar uma resposta para Arnulfo e para os demais crentes, para matá-los. Arnulfo conta: os irmãos e eu nos unimos invocando o Senhor Jesus Cristo. Esse momento foi maravilhoso. O comandante ficou pálido, afastou-se, virou as costas e saiu. Jesus Cristo, o Salvador, que salva o homem da ilusão da sua própria justiça, que salva o homem da ilusão dos seus próprios conceitos de certo ou errado, de bem e mal, de verdade e mentira. Jesus, a luz do mundo, o Verbo de Deus, está aqui. Estamos reunidos em torno de sua pessoa. Ouça Jesus. Invoque Jesus. Ouça essa palavra graciosa, essa única palavra capaz de salvar. Renda-se a Ele. Por favor, fique de pé no seu lugar.